Levítico capítulo 10 nos deixa um alerta muito sério. Deus é santo e deve ser tratado com reverência. Nem toda oferta agrada ao Senhor, quando não é feita conforme sua vontade. Nadab e Abiú nos ensinam que boa intenção não substitui obediência. No serviço a Deus, Ele estabelece os limites e cabe a nós respeitá-los. Esse capítulo nos chama a examinar nossa postura diante do Senhor, como adoramos, como servimos e como lidamos com aquilo que é sagrado. A morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso Ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram, ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar: os dois filhos de Arão que ainda estavam vivos, peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento, apresentadas a Deus o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou onde estava o bode, que seria sacrificado como oferta para tirar pecados, e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar, e perguntou: por que vocês não comeram num lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada, e o Senhor a deu a vocês, a fim de que a oferecessem na presença de Deus, para conseguir o perdão dos pecados do povo, já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada. Ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: o povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados e as ofertas que são completamente queimadas. Mas mesmo assim, me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Curiosidades de Levítico, capítulo 10. Fogo estranho. Não autorizado por Deus, Nadab e Abiú ofereceram um fogo que o Senhor não havia ordenado, mostrando que nem toda adoração é aceita quando foge da instrução divina. O juízo veio do mesmo fogo da glória, o fogo que consumiu os sacerdotes, veio do Senhor, o mesmo fogo que, no capítulo anterior, havia demonstrado aprovação. Isso revela que Deus é amor, mas também é santo. Eles eram filhos de Arão mesmo sendo líderes espirituais, e filhos do sumo sacerdote, não estavam acima da obediência. Posição não substitui submissão a Deus. Possível ligação com bebida alcoólica
logo após o episódio. Deus proíbe sacerdotes de ministrarem alcoolizados, sugerindo que Nadab e Abiú podem ter servido sem discernimento. O silêncio de Arão é significativo após a morte de seus filhos. Arão permanece em silêncio, um gesto de submissão e reconhecimento da justiça de Deus. Deus exige santidade dos que se aproximam. O Senhor declara: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, mostrando que liderança espiritual exige maior responsabilidade. Eles não foram enterrados por parentes próximos. Moisés ordena que outros levitas removam os corpos, preservando a santidade do sacerdócio e do culto. A continuidade do culto não foi interrompida mesmo em meio ao luto. O serviço no santuário continua, ensinando que a obra de Deus não depende de sentimentos humanos. Erro sacerdotal corrigido com misericórdia, quando Arão e seus filhos erram em outro ritual. Moisés aceita a explicação de Arão, mostrando o equilíbrio entre justiça e compaixão. Aponta para o temor correto a Deus. Levítico 10 ensina que Deus não aceita improviso no que é sagrado. Santidade, reverência e obediência caminham juntas. Se esse estudo falou com você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar aprendendo a palavra de Deus. E comenta aqui embaixo o que Levítico capítulo 10 te ensinou sobre santidade e temor a Deus. Que o Senhor nos ajude a servi-lo com obediência, reverência e temor. Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo bíblico.